gente vai dar início ao curso Arte e Ancestralidade com a seu primeiro momento. A gente vai falar de fora para dentro, o giro. Quando eu penso de fora para dentro, eu penso como o externo interfere não só em quem somos, mas também como interfere no nosso processo de criação. Por isso, a gente vai dar um giro na história do nosso país, revendo pontos que são marcantes para que a gente não suprima, mas que compreenda na nossa história, e a partir daí a gente consiga perceber, através de outras epistemologias, o mundo a qual a gente tem acesso. Pensando nisso, eu trago para vocês um pensamento da Lai Dantas, que ela vai dizer que, segundo a teoria do escritor americano Jim Rohn, nós somos a média das 5 pessoas que mais passamos tempo. Ou seja, nós somos um resultado desse convívio, desse contato. Por isso, devemos pensar muito bem em quem a gente convida para estar na nossa casa, para participar da nossa experiência de vida, porque, aos poucos, a gente vai se tornando parecido com essas pessoas. E é pensando nisso que eu trago esse pensamento, a forma como nós, pessoas colonizadas, somos ensinadas a ser, limita a nossa compreensão do mundo e as nossas ações. É como se esse processo de colonização colocasse vendas nos nossos olhos e daí a gente não consegue enxergar toda a diversidade e todas as experiências possíveis no mundo, no país que a gente vive, na nossa sociedade, na nossa comunidade. Porque enxergamos através dessa ótica colonial, ou seja, o sujeito colonial ele tem uma visão limitada, porque é assim a colonização colocou para a gente. Partindo desse imperativo, é que eu convido vocês a dar esse giro sobre a história do Brasil, pensar, refletir e talvez compreender melhor alguns pontos que são muito caros para esse curso, porque se a gente quer partir de epistemologia da ancestralidade, se a gente quer usar isso como conceito-chave, ou se a gente quer partir através de uma cosmovisão africana e afro-brasileira, afro-indígena, a gente precisa fazer esse giro. Para não repetir a história ou para não termos vendas nos olhos. Nesse giro, a gente vai começar com o processo de colonização e como isso interfere no pós-colonização, né? No nosso país, a gente vivenciou o processo de colonização. Quando eu falo colonização, eu estou falando desse processo em que os portugueses vieram para essas terras que antes não se chamava Brasil, era Pindorama, e começa a explorar essas terras. Aqui nessas terras, conhecida como Pindorama, lá no início, já existiam os povos indígenas. E esses povos indígenas, por muito tempo, eles foram violentados, eles foram escravizados, só que aí esse processo ele não é longevo, no sentido de que a colonização conseguiu exterminar uma população imensa de povos indígenas, dos povos originários, melhor chamando assim, né? E depois vai haver a necessidade da importação de africanos. E essas pessoas, elas não vêm para cá com esse intuito de morar, de povoar Pindorama, mas sim, essas pessoas vão ser escravizadas. E elas que vão ajudar nesse processo de exploração do Brasil, que aí é esse processo de retirada das riquezas do nosso país, para levar à Europa. Nesse processo, é importante que a gente compreenda esse conceito de colonialismo. E, para isso, eu trago para esse giro de conhecimento a reflexão de Silvio Almeida no livro que é Racismo Estrutural. Ele vai dizer que essa civilização, ela, para
levar a civilização para onde não existia, essa era a ideia, que redundou nesse processo de destruição, de morte, de expoliação, de aviltamento, e tudo isso feito em nome da razão que vai se denominar de colonialismo. Esse processo deixou marcas nessas terras, nesse território, deixou marcas nos nossos corpos. E aí é pensando nisso que a gente precisa lembrar desse processo de diáspora e escravização de africanos na América. Porque não foi 100 pessoas, 50 pessoas, foram milhares de pessoas que daria para povoar um país. Então, quando a Europa chega em África, ela retira a força de África para continuar existindo, a força de África para ser potente e escraviza essas pessoas. Quando essas pessoas passam por esse tráfico transatlântico, há um processo de reconstrução e reconfiguração identitária, porque nas suas terras elas não eram escravos. Não escravos como mercadoria, como objeto. E aí, pensando nesse processo de reconstrução e reconfiguração, após a travessia do Atlântico, que eram feitas sob péssimas condições, essas pessoas eram violentadas, essas pessoas eram maltratadas, muitas morriam no caminho, muitas viam suas famílias morrerem no processo, se alimentavam mal após esse processo traumático. Elas não são mais as mesmas, elas são outras pessoas. E aí há um processo de reconstrução e reconfiguração identitária no Brasil para a sobrevivência, né? Então, o processo de escravização, ele drasticamente transforma humanos em mercadoria, em objeto. É como se fosse uma caneta, em que eu compro, eu coloco ela em qualquer lugar que eu quero, eu não gosto dela, descarto, ela me serve a qualquer momento, a qualquer instante que eu tenho interesse. Então, é isso, gente, é transformar humanos em mercadoria. É transformar em objeto, ou seja, eu faço com ele o que eu bem entendo. Mas a gente não está falando de objeto, a gente está falando de seres humanos. E aí, pensando nesse processo, a colonização, além disso, ela trouxe também um processo de violência contra as mulheres. E aí vai ser a máxima na colônia brasileira, o estupro de mulheres indígenas e negras, e não só mulheres indígenas e negras. Quem assistiu o filme Desmundo vai ver que muitas órfãs que vinham para o Brasil também eram violentadas. Então, esse espectro que a gente tem de violência colonial ainda hoje, em que o nosso país não é um país seguro para mulheres, ele tem as suas raízes fincadas no processo de colonização. E aí a gente vai ter um processo de miscigenação baseada nessa violência colonial. Por isso que para a gente, para nós, pessoas negras e pessoas indígenas, é doloroso compreender a miscigenação como algo bom, porque não foi algo bom. Ela aconteceu porque muitas pessoas foram violentadas. E aí, dentro desse processo pós-abolição, pós a guerra, a Segunda Guerra Mundial, em que foi baseada no processo de racialização, a gente vai ver o nosso país vendendo, principalmente através do projeto Unesco, a ideia de que a gente vivencia uma democracia racial. E aí eu não quero utilizar o termo mito, pois o mito ensina, o mito educa, eu quero utilizar a palavra falácias. Essas falácias de democracia racial, a gente sabe que nunca existiu no nosso país e ainda não existe. Não existe relações raciais no Brasil baseadas na cordialidade, em que todas as raças vivenciam a mesma realidade, em que todo mundo é igual, como por muito tempo vendeu-se essa ideia de Brasil. Quando a gente pensa nesse processo de construção dessa ideia de democracia racial, a gente vai ver um pós-abolição em que, por exemplo, não teve promoção de equidade para a população negra e indígena no nosso país. Como vivemos em pé de equidade, igualdade? Como existe democracia racial nesse país? E é pensando nisso que os povos colonizados, eles vão ter dificuldade de desvincular dessas raízes. Eles vão ter dificuldade em ver se separado dessas relações de dominação. Ainda hoje, a gente tem muitas pessoas que acham que deve estar sempre nesse espaço de dominar o outro, nesse espaço de poder. E aí essas representações sociais, esses significados que são produzidos a partir delas, é que vai dar sentido às nossas experiências e àquilo que somos. E aí, se a gente for pensar, esses significados, eles são perpetuados
e na sociedade perpassa e interfere em a nossa construção dessas múltiplas identidades do que somos. Então, como sujeitos colonizados, essas relações, é como se essas relações ficassem gravadas em nosso corpo, e esse corpo ele fosse um documento. Então, o que sou hoje, quando eu me afirmo enquanto uma mulher negra, nordestina, eu trago todos esses marcadores para a discussão, para a minha existência, eu estou falando dessa marcação enquanto uma sujeita colonial. Então, a gente tem dificuldade de desvincular-se dessas raízes, de ver se separar dessas relações de dominação, e isso interfere em como a gente reage à sociedade, como a gente vive na sociedade, como a gente existe na sociedade. E daí é importante a gente pensar também, aí não só esse processo de colonização, mas também como ficou raça e racismo no Brasil aí no século XIX, no século XX. Essas teorias raciais, elas começam a ser difundidas em todo o território europeu. E o Brasil, como boa colônia, tinha uma mania muito forte de importar essas discussões, ou importar o que a Europa estava fazendo e aplicar em solo brasileiro. E aí, por exemplo, esse conceito de raça no Brasil, quando eu falo em raça, eu estou falando nessa divisão de agrupamentos humanos através de características biológicas, em que a identidade racial ela está atribuída pelos seus traços físicos, pela sua cor de pele, pela textura do cabelo, pelas suas características étnicas culturais, como sua identidade está associada a uma origem geográfica, a uma religião e a outros costumes, por exemplo, em achar que na Bahia só existe negros. É uma relação que correlaciona as suas características físicas, sua origem geográfica, ou quando a gente julga o outro só pela simples aparência física e enquadra ele em um grupo racial. Essa diferenciação racial ela foi aplicada por muito tempo dentro da biologia. No entanto, a gente começa a aplicar também na sociologia, no social. Então, a gente começa a diferenciar os outros através dessas características. E aí, essas teorias raciais, elas contribuíram significativamente para o aumento dos mitos como inferioridade, vagabundagem, incompetência, que associava sempre a corpos negros e indígenas no nosso país. Então, essa ideia de que negro é vagabundo, de que negro é inferior, de que negro é incompetente, de que negro é menos inteligente, todos esses ideais foram criados lá no século XIX e perpetuados durante o século XX. E século XXI, porque ainda hoje existem pessoas que acreditam nessas falácias. E aí, no século XX, o negro e o indígena, ele vai aparecer na história do Brasil com um pouco mais de protagonismo, porque vocês lembram que com criar essa identidade nacional, eles precisam de alguma forma trazer o sujeito negro e o indígena para o centro da discussão. Mas ainda esses sujeitos são colocados enquanto objetos. Por exemplo, se você for acessar a literatura dos grandes romances brasileiros, você vai ver personagens indígenas, personagens negros, num tanto com a visão muito esdrúxula do que era realmente as relações raciais no Brasil. E aí, a mulher negra, ela não está ali para cumprir o papel de musa da sociedade brasileira, mas sim de antimusa, assim como as mulheres indígenas. Essa ideia do selvagem, do incivilizado, sempre está ali presente nesse discurso da literatura brasileira. E é esse imaginário que vai edificar a ideia de que mulheres negras e indígenas não devem ocupar espaços de protagonismo dentro da nossa sociedade. Pensando ainda sobre isso, nessa divisão em grupos, a Leila Hernandes, ela vai dizer que dividiam-se, nessa época das teorias raciais, dividiam-se essas pessoas por características, né? Então, o americano, para o europeu, ele era cor de cobre, colérico, ereto, cabelo negro, liso, espesso, narinas largas, semblantes rude, barba rala, obstinado, alegre, livre, pinta-se com finas linhas vermelhas e guia-se por costumes. O europeu, ele era claro, sanguíneo, musculoso, cabelo louro, castanho, ondulado, olhos azuis, delicado, perspicaz, inventivo, coberto por vestes justas,
governado por leis. O asiático, escuro, melancólico, rígido, cabelos negros, olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso, coberto por vestimentas soltas, governado por opiniões. O africano, negro, fleumático, relaxado, cabelos negros, crespos, pele acetinada, nariz achatado, lábios túmidos, engenhoso, indolente, negligente, unta-se com gordura, governado pelo capricho. Percebam que eles novamente tentam perpetuar aí tipos muito fechados do que é ser africano, do que é ser asiático, do que é ser europeu, do que é ser americano. E é a partir dessas divisões que eles começam a dividir todo o resto do mundo. Então, quem criou essas nomenclaturas não foi a gente, não foi os povos negros e indígenas, foram os europeus, que começam a dividir as sociedades em grupos. E é a partir disso que essa grande narrativa histórica produziu uma nova forma de ser e agir no mundo. Ou seja, essa também é a nossa base cultural, ela também nos produziu enquanto sujeitos, e ainda hoje a gente não consegue se ver longe disso. A gente ainda diferencia as pessoas pelo tom de pele, pelas características de cabelo, boca, pela a textura do cabelo, pelas vestimentas, se essas pessoas elas são pessoas de classe média ou classe baixa, se essa pessoa é favelada, ou se essa pessoa é da elite brasileira, através dessa ótica visual. E aí, devemos lembrar sempre que a nossa população brasileira ela não é descendente apenas de europeus, é descendente de europeus, africanos e os povos originários. Então, pensando nisso, eu trago essas três heranças porque a gente teve uma sociedade fundada e ratificada nessa ideia de que o europeu estava aí para dominar, foi ele que contribuiu com tudo, essa ideia eurocêntrica das coisas. O que eu proponho hoje é uma outra visão, é deslocar o seu olhar desse foco eurocêntrico para enxergar o que está ao seu redor. Lembra da ideia do giro? É girar e perceber a diversidade que existe no nosso país. E aí é importante lembrar que nossos antepassados, eles não eram santos, mas eles foram arrastados para uma loucura entorpecida, sangrenta. E as suas fontes de criatividade que existia, ela foi desviada, porque não teve escapatória. Trago esse pensamento de Lúcio Girardi, através do texto de Conceição Evaristo, sobre escrevivência, para a gente pensar que trazemos as marcas dos nossos antepassados no nosso corpo, porque o nosso corpo é um documento e ele tem memória. E aí, muitas vezes, eu quero que vocês pensem agora nas avós, nas bisavós de vocês, a criatividade dessas pessoas, elas não foram traduzidas em poemas, em música, em dança, como a gente conhece a arte hoje. Na verdade, eles não tiveram esse privilégio. A maioria dos meus antepassados, eles traduziram a sua criatividade na arte do cotidiano, cuidando do corpo do outro, como, por exemplo, cozinhando, costurando, carpindo, bordando, fazendo móveis, cultivando a terra. E assim eles enfeitaram a nossa infância, deixou a nossa vida mais embelezada, mais doce, mais leve. Para a gente compreender que a arte, ela não está só nessas formas que a gente conhece hoje, ela não está engessada só nessas caixinhas, ela está em outro lugar também. Muitas das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, elas não sabem cantar, não sabem dançar, mas faz uma peça de crochê linda e te dá de presente. Isso é arte. Faz um lindo almoço para te agradecer ou para te agradar. Isso é arte. Faz um doce que só ela tem a receita. Isso é arte. E nossos avós, que por muitos tiveram que se endurecer para entrar nessa forma colocada aí do patriarcado, né, do homem bruto, do homem que não sente, né? A subjetividade aí é colocada em segundo plano, a criatividade é colocada em segundo plano, mas cultivava a terra como ninguém. E aí, se a gente for para as comunidades afro-indígenas,
isso está muito presente, né? No cultivo da terra, no fazer uma roupa, fazer um doce, fazer um penteado na cabeça. Isso é arte, minha gente. E aí, pensando nisso, é que eu trago esse referencial para vocês, a partir do Silvio Almeida, da Francina Adelino Carvalho, da Leila Leite Hernandes e da Conceição Evaristo. Porque esses sujeitos nos fazem deslocar esse olhar eurocêntrico para pensar a partir de outras epistemologias grafadas dentro dos saberes afro-indígenas. E assim, eu finalizo essa primeira parte para pensar com vocês no que ficou hoje, né? E daí convido a vocês a participarem do segundo momento, que agora a gente sai desse olhar eurocêntrico, dessa criação de estereótipos, para enxergar além do que a gente está acostumado a ter acesso. Agora a gente vai adentrar no segundo momento a uma possibilidade de cosmovisão africana, afro-brasileira, afro-indígena. Então, eu aguardo vocês no segundo momento desse microcurso, que acontecerá em breve.